Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo carinho da audiência. É Campo Aberto para a Cultura. E no dia de hoje, vamos falar com um grupo de conselheiros, os conselheiros da cultura. Nós temos o Conselho Municipal de Cultura, que tem reuniões ordinárias todo mês, e a gente se reúne na Câmara Municipal de Vereadores, toda segunda, terça-feira do mês, 19 horas. Ouvinte que quiser se inteirar mais sobre cultura, quiser participar junto com a gente, venha, porque será bem-vindo, a comunidade pode acompanhar, não precisa necessariamente fazer parte do conselho para acompanhar, trazer ideias, dar sugestões. Eu vou começar falando com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, que é o Gerson Boldrini, e a gente vai fazer uma avaliação sobre a mostra de teatro que aconteceu, os nossos movimentos culturais. Agora temos a banda que está ativa de volta na praça, a gente tem o coral da UFES que será retomado e outras ideias aí, né? Com certeza ano que vem teremos a segunda mostra de novo e a gente está muito feliz, a gente está num momento que a gente está sentindo cultura no município. Não é mesmo, Gerson? Como que foi para você a mostra? Como é que você está vendo a cultura no município? Pois então, Serli, eu na verdade eu estava pensando aqui que nós estamos hoje, né, nesse mês, se eu não estou enganado, comemorando um ano já de existência do nosso Conselho da Cultura. Então nós temos aí um ano de trabalho e começamos a enxergar algumas coisas, né, ligadas à cultura. E podemos dizer que demos um pouco da nossa contribuição para que isso acontecesse. E essa questão da primeira mostra de teatro foi, a meu modo de ver, um sonho até realizado, né? E foi um sucesso total. A gente vê as crianças ali, os adolescentes apresentando suas peças, o trabalho todo, o povo envolvido, o pessoal do TUS, né? Assim, a gente tem que dar os parabéns para eles por todo o empenho, né? Então, assim, no meu modo de ver, essa questão dessa primeira mostra foi fantástica. O pouco que eu pude assistir, mas assim pude ver assim, o empenho, a dedicação de todo mundo e principalmente na peça do pessoal lá de Curitiba, né? Foi um show, né? Foi o pessoal que participou, que assistiu. Todo mundo saiu muito feliz, muito contente, né? Foi um presente para a nossa população e nós estamos assim animados, né, para continuar essa questão cultural, né, em todos os seus meios. A questão da banda também é uma coisa que mexe com o povo, vejo muita gente comentando, né? É bom passar ali, escutar a banda tocando, anima, dá um sentimento assim de união, de fraternidade, uma coisa muito bonita. Dá vida para a cidade, né? E a mostra que você estava falando foi um trabalho coletivo, né? Foi o TUS, foi a UFES, né? Foi junto com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Daí tivemos o apoio do Núcleo Regional de Educação, né? Que por meio das escolas que participaram com seus alunos, né? Cada peça era com uma escola. E depois a gente teve também apoio da Prefeitura, Câmara de Vereadores, né, que ajudaram, e a gente precisa agradecer também a vereadora Eva, que cedeu lá a Toca do Leão, que ela administra lá para o pessoal pernoitar, que vieram de Curitiba. Então foi um esforço coletivo mesmo. E você falava da banda, né? Eu até fiz um post essa semana da banda, porque eu passei ali para levar meu filho brincar na praça, no parquinho ali, né? E eu percebi que eu fiquei muito feliz. Faz dias que agora tenho passado de novo por ali e ouço a banda e anima tudo, né? Mas eu percebi que não é só comigo que mexe, eu percebi que mexe com todo mundo, né? Eu via ontem os pais, as crianças com os olhos brilhando e pedindo para que os pais levassem para ver a banda. E chegavam na frente, ficavam olhando e as crianças paralisavam ali para ver. E daí a gente fica pensando, em que outro lugar, em que outro meio que a criança tem acesso a ver todos aqueles instrumentos, né? A conhecer os instrumentos, porque ela vai perguntar para o pai que instrumento que é aquele, né? E esse é realmente o primeiro contato de uma criança, né?
com a música, com outro estilo de música, com uma música que não é comercial, né? Uma música ali sendo produzida por uma banda. Então, é muito bacana mesmo. E a gente sabe do esforço do maestro Matias, essa retomada da banda, que fez 10 anos ano passado e infelizmente ela tinha acabado no ano que completou 10 anos. E agora foi retomada. Um esforço grande também da comunidade, do maestro e do Núcleo Regional de Educação, que fez essa articulação aí com os parceiros e tal e trouxe de volta. Então, a gente está aqui comemorando o retorno da banda, hein, maestro Matias? Só para vocês saberem aí os seus alunos, a sua equipe da banda. Como que chama mesmo a equipe da banda? É a banda, né? É a banda. A Filarmônica, né? Filarmônica da banda. Então, e a gente está aqui comemorando, né? Fazendo post e tudo mais. Eu quero falar com a Deise agora, que é da UFES, que está representando a instituição aqui, e a gente tem feito muitas parcerias com a UFES, né? A UFES faz parte aqui do conselho, através do professor Martinho, que é o diretor adjunto de cultura, e aqui no conselho a Deise é suplente dele, mas ela também já foi diretora adjunta de cultura, então está por dentro do assunto, acompanhou a mostra, tem acompanhado nossos movimentos. Como que você está vendo? Eu achei muito importante essa primeira mostra, né? Tanto para a universidade como para a comunidade como um todo. Eu achei que o público universitário e o público em geral foi muito receptivo, e eu acho que a gente tem que agradecer muito ao professor Martinho, nosso articulador de cultura, que ajudou muito para que essa mostra acontecesse, né? E parabenizar a todos, dizer que a universidade tem esse papel, né? Além do ensino, da pesquisa e da extensão, tem o papel de trabalhar com a cultura, e a gente se coloca à disposição para auxiliar sempre nesse processo. Bacana. Então, eu vou falar também aqui com a Vilma, que é a nossa secretária do Conselho Municipal de Cultura, e que acompanhou, ajudou a gente a articular também, né? É aqui um braço direito nosso aqui no Conselho, faz a nossa ata. Então, como é que foi para você, Vilma? Para mim foi uma experiência muito boa. Eu faço uma avaliação dos últimos anos que a gente vem crescendo na área da arte, da cultura. Eu tenho uma preocupação que a nossa cidade ofereça esse tipo de evento pela minha família. Eu quero que as minhas filhas tenham essa oportunidade, quero que as outras crianças também tenham. Eu quero conviver nesse mundo da arte, por isso que eu gosto de contribuir aqui no Conselho. E no último dia que teve a apresentação do coral da UTFPR, eu convidei toda a família, não foi fácil tirar o pessoal lá do sítio, que são bem caseiros. E no final da apresentação eu perguntei para minha mãe o que ela tinha achado dessa apresentação. Ela falou: olha, eu quero escrever uma carta para a Priscila, que ela ficou sensibilizada. Eu trouxe essa carta hoje para compartilhar com o pessoal do Conselho. Eu gostaria de ler. Por favor, a Vilma vai ler a carta da mãe dela, então, sobre a peça que ela assistiu, que foi o espetáculo Fronteiras, né, que é do coral da UTFPR. Ao grupo de artistas, músicos, cantores e Priscila. Caríssimos, sou agricultora, moro no sítio, cultivo a terra, cuido dos animais e assim transcorrem meus dias. Tenho 61 anos e me chamo Tereza. Pois bem, o que me leva a escrever ao grupo é simplesmente ingratidão pelo empenho de um grupo tão especial a apresentar-se em Laranjeiras do Sul. Aprecio a arte, o talento, a música e todas as manifestações bonitas. Naquele espetáculo, pude colher tanta coisa boa e voltar para casa com o coração cheio de alegria. Me permitam partilhar as conclusões que cheguei. Me pareceu ser um grupo de voluntários de todas as idades vencendo a fronteira de gerações. Pessoas simples, populares que gostam de levar alegria através do palco. Um grupo harmonioso. Um encanto ou enredo da apresentação. Corajosos, capazes de enfrentar o desafio de uma viagem só para encontrar desconhecidos e fazê-los felizes. Comento ainda a interação e o empenho de cada um e do grupo. Que lindo! Que linda a declamação da poesia, a gente se acostuma. Que bela mensagem. Valeu aquela noite. Obrigada. Vocês conseguiram humanizar um mundo real cheio de peripécias e nos dar esperanças e acreditar que existem pessoas que desejam melhorar as situações e sonhar um mundo novo. Um abraço, Tereza.
Ela ainda escreveu uma carta para o grupo sírio que se apresentou, que são refugiados da Síria. Amei a apresentação musical do país de vocês. Senti o mundo perto de mim. Que bom que vocês existem e estão conosco. Faço votos que vocês sigam em frente, prosperem nos seus projetos e encontram paz e alegria de viver. Um grande obrigado. Que bacana, Vilma. Bom, quando a gente lê a carta da sua mãe, né, o entendimento que ela tem e o quanto que mexe com ela, uma apresentação artística, mesmo ela sendo uma agricultora, a gente entende porque que os filhos também são transformados e acabam, né, sendo pessoas como você que contribui com a gente aqui para fomentar essa cultura. Muito obrigada, leva um abraço para sua mãe e diga para ela que a gente quer tê-la junto com a gente, porque que bom, essa já é uma plateia formada, né, que pode multiplicar. Nós que agradecemos, né? Então, em nome do TUS também eu vou pedir para a Mônica falar, porque a Mônica também é atriz, é uma pessoa da direção do TUS e que também participa aqui representando a entidade no conselho. Mônica, traduza pra gente a experiência dos artistas nossos, atores, quem se estreou aí também como diretor de peça, né, que também é um aprendizado pra gente. Como que você sentiu? O que você ouviu o pessoal dizendo? Como que foi pra você isso tudo? Então para nós do TUS, né, como um todo, eu percebo que foi um grande avanço, né, um desenvolvimento para todos. Né? Então eu percebo que teve essa contribuição, né, de artistas locais que estão aprendendo, né, antes de mais nada, e aprendendo a partir da criação de peças e tal, e também como espectador, né, como teve no último dia, né, a peça Fronteiras, e que deu mais ânimo ainda, né, de continuar essa caminhada pelo teatro, e que a gente percebeu o quanto a arte ela mexe com o sentimento, com o pensamento das pessoas, e que muitas vezes, né, uma peça de teatro, um espetáculo vale mais do que 20 palestras, assim, né? Porque a arte ela tem capacidade de pegar no sentimental das pessoas, né? Por isso humaniza. Isso, humaniza, né? Eu mesmo, quando terminou o espetáculo Fronteiras, eu tive vontade de abraçar todo mundo, né? Então, aquela sensação de humanidade mesmo, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aí nesse planeta todo, né? Sim, o que vale a pena na vida mesmo, né? Então, esse tipo de questionamento, o sentido da vida propriamente, e a gente tá passando por um momento histórico bem difícil, então a gente vê muitas manifestações de ódio, de desgraça em vários sentidos, né? Principalmente essa parte de humanidade tem ficado um pouco apagada, e um espetáculo como Fronteiras trouxe essa inspiração, né? E comprometimento também, né? Porque a gente precisa se sentir comprometido com o outro, né? Não basta você estar bem, porque se existe uma galera lá fora que não está bem, você vai ser atingido por isso. Exatamente, a gente não vive isolado, né? A gente depende, né, do outro, dessa convivência. E aí o teatro como um todo, ele, como a gente mesmo conversa, né, no grupo, né? O teatro ele precisa do público, né? O público faz parte do teatro. Então, se não houver o público, não há como ter um espetáculo, né? Então, esse sentimento, essa resposta que o público dá, ela é extremamente essencial. E o público tem dado, né? Desde a nossa primeira peça aqui do TUS, e a gente é muito feliz com isso, e isso nos dá ânimo, né? Mesmo com dificuldade, a gente vai à luta porque sabe que o público vai comparecer, já está esperando um espetáculo.
Com certeza, né? Eu acho que é isso que move, né? Esse sentimento, essa felicidade que é transmitida para o público e que o público também retribui. Então é isso que nos move apesar de todas as dificuldades que a gente sofre para conseguir manter o grupo em pé. Bacana, e agora a gente vai multiplicando isso com núcleos em cada escola. Vou falar também com a maestrina Andréia Fei, que também é membro do nosso conselho e que já teve o coral aqui no município, que estamos querendo retomar, né, Andréia? Como que estamos nessa perspectiva aí da música também, né, da música clássica, que é o que você representa? O que você nos traz? Estamos ainda na perspectiva, agora a gente caminha para o final do ano e a gente sabe que nada muito acontece, digamos, em termos de contratações, mas eu penso agora num projeto para o ano que vem, porque já estamos em meados de dezembro. Então, normalmente a gente tem sempre um foco quando se trabalha com o canto coral, normalmente espera-se uma apresentação, algum, né, resultado disso. Então, por um alto de Natal, uma coisa bonita para a cidade, né, que tá todo mundo nesse clima de Natal, e o coral tem tudo a ver, né? Faz uma falta, Andréia. Pois é, justamente, mas o duro é que normalmente se lembra disso só em novembro, e aí em novembro não dá mais tempo para a gente suar e fazer um alto de Natal, então a gente precisa se lembrar que a gente precisa lembrar isso antes, né, para que possa ser feito um bom trabalho, assim como aconteceu na mostra de teatro. Eu, de fato, fiquei muito surpresa, assim, e acho que foi muito agradável, nesse caso, como espectadora, assim, acompanhar esse trabalho que o TUS fez parte, né, dessa caminhada aí, que a ideia era mostrar esses trabalhos que foram desenvolvidos por eles, e eu fiquei realmente surpresa, assim, com a qualidade, com o que eles conseguiram desenvolver com os alunos das escolas. Fiquei, de fato, impressionada. E aí, é claro, fechou com chave de ouro, né, com o coral da UTFPR, que me surpreendeu também, que muito grande, muito lindo, né? Nossa, foi muito legal, e assim, as pessoas lutando para conseguir os recursos, e tudo foi possível, né? Mesmo a gente estando nesse momento difícil, digamos assim, mas sempre existe essa esperança, e esse lado humano foi falado no concerto, foi fantástico, assim, para tocar realmente, né? Foi tudo nesse sentido, mas como você falou, né, é um trabalho do ano todo, né? Não dá para pensar mesmo só no final do ano, quando começa a pensar uma festividade. O Valdeci não foi assistir às peças, mas ele está acompanhando a gente desde o começo da criação desse conselho, que está fazendo 1 ano, e contribui bastante, porque ele contribui com esse programa, ele, né, nos auxilia, nos reproduz ali no Facebook, quer dizer, o Facebook da página, né? Mas ele que posta no YouTube, vocês podem baixar esses programas. E tem vários programas bacanas, tem programas com pessoas que falam de literatura, que falam de música, que falam de teatro. Até a gente sempre diz que isso fica disponível para que os professores de artes, de história possam utilizar. Porque tem, né, depoimentos de profissionais muito ricos que trazem história, que trazem cada um falando da sua arte. Então, você que representa aí também O que você representa no conselho mesmo? No conselho eu estou como audiovisual, né? Mas como eu tenho um estúdio, né? E aí eu mexo com bastante artista da região, também edito os programas às vezes, então a gente fica impressionado quão rico é Laranjeiras do Sul, né? Onde aparecem muitas pessoas boas, né? E a ideia do conselho, né? O propósito dele é expor de uma maneira, né, formal também, né? Valorizar essas culturas diversas, né? Como estávamos falando, né? Tantas culturas dentro de uma cultura, né, do Brasil. Eu fico feliz aqui de estar representando o conselho e poder estar ajudando aí nos bastidores, né? Sempre, aí com a Cerni sempre pertinho. E ajuda muito, viu? Obrigado. Não sei como que a gente toca a vida sem você, porque aperta um pouco, a gente corre lá. Vamos pedir ajuda pro Valdeci. É para montar um material de áudio, de vídeo para divulgar as peças, aqui pro programa mesmo, mas que bom. Então, eu quero falar também com a Leocádia, que ela tá junto com a gente desde o começo, então como suplente, mas o Dan, que é o filho dela, faz parte do TUS, é uma ativista cultural também. Então,
né, Leocádia, mesmo que indiretamente, você está acompanhando o movimento cultural de Laranjeiras, está sabendo como que está acontecendo, sempre te vejo lá, né, nos eventos todos. Fala um pouquinho, a Leocádia aqui no nosso conselho, ela representa um movimento que ela mesma estava reclamando que ainda não está articulado na cidade, que é o movimento negro, que ela é negra, como eu, mas eu sou mais índio, tá? Eu, assim, saio em defesa dos índios, porque sou neta, bisneta de índio, então, de negro também, mas acho que o meu índio predomina mais. Então, ela disse até que o movimento ainda não está articulado e que é preciso, né, que se organize esse movimento. A gente tem várias representações, a gente tem gente de fora vindo para cá por conta da universidade, a gente sente uma necessidade de tocar nessa questão, porque existe o preconceito, existem as questões ainda de pouca oportunidade, né? E a gente precisa tocar na ferida, porque senão não melhora, né? O que você me diz aí do que você está vendo? Bom, como a nossa pauta hoje é cultura, eu acho que vamos deixar a questão do preconceito para um outro momento, porque é uma fala mais complexa e, de repente, muito mais extensa, né? Falando da questão da cultura, para mim, cultura é movimento, né? Então, e a gente está em constante movimento. É bacana o que todo mundo falou aqui, é bacana ver que Laranjeiras, ainda que às vezes a gente fale, está engatinhando, não está tão engatinhando. A gente vê vários movimentos aí de cultura, né? Música. Eu normalmente acompanho tudo como espectadora, quando possível, né? Eu estou em todos os eventos. Os meus filhos, como você falou, o Danilo, um deles, né? Bastante ligado à música, ao teatro. Tem o mais novo, que faz parte da banda, da Filarmônica. Então assim, toda a família gosta, né, e está sempre próxima, porque a gente entende mesmo que cultura é movimento, que é arte. Essa mostra, para mim particularmente, enquanto cidadão, assim, foi aquilo que todo mundo falou. Ele parece que abasteceu, assim. Como é bom, eu fiquei pensando, nossa, podia ter sempre isso aqui, né? Como Laranjeiras tem gente muito boa na música, na dança. Nosso grupo de dança aqui, Black Heart, se eu não me engano, fez um espetáculo fantástico, que não tem como não comentar, né? Para mim, eles ficaram no mesmo nível que o pessoal que veio de Curitiba, né? Claro que são santo da casa. Diferentes. Não vejo até como santo da casa. Para mim, santo da casa faz bastante milagre, né? Eu discordo com essa fala geral que o pessoal tem, assim. Mas então, assim, a cultura, o movimento da arte, tudo isso eu acho enriquecedor. E é movimento para o corpo, é movimento para a alma, é movimento para a vida. E acho que isso também é direito de cidadania. Eu penso que a gente, enquanto conselho, a gente precisa estar realmente efetivando a cultura e fazer ela ir avançando passo a passo, né? Com a mobilização para a participação das pessoas, para entenderem o quanto isso faz bem para a saúde do corpo, para a saúde da alma e para a saúde da mente, principalmente. Acho que é esse que é o meu recado hoje, falando dessa questão da mostra, né, da primeira mostra. E eu quero ter em você a representação da comunidade laranjeirense, porque você recebeu o grupo de Curitiba na sua casa para jantar, né? A gente, claro, todo mundo ajudou, organizou, a gente preparou alimentos doados pela comunidade na sua casa, para que o pessoal fosse jantar lá, né? Foi uma coisa bem participativa também, o esforço de cada um. Veja só, né? Como que a Andréia falou que né? Assim, a gente acaba tomando para si esse direito de cidadania que é de todo mundo que mora numa cidade, e dá para fazer, mas é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil, é um árduo trabalho. Só quem está no meio sabe quanto que, né, demanda, você deixa a vida de lado para cuidar. Então, a gente quer fazer movimento organizado, a gente quer ter fonte de recursos para custear isso, porque é um direito e faz bem, né? Me fale um pouquinho, foi legal receber o pessoal lá? Então, no começo a gente leva um susto, né? A minha contribuição... Muita gente. Muita gente. Acho que eram umas 70, quase 80 pessoas. E assim, pra mim foi bom. Eu espero que eles tenham gostado. A gente tentou ser o mais acolhedor possível. Todo o mérito foi de vocês, né? De vocês, conselho, acho que o pessoal do TUS também. Da UFES. Mérito, da UFES. Mérito da comunidade, né? E aí eu retomo a questão do movimento, né? Fora os colaboradores que doaram alimentos, que ajudaram a preparar. A mãe do
do Jonathan, do Black Heart, fez o almoço para o pessoal os 2 dias, voluntariamente. Quem é que faz isso? Não é difícil, mas foi tão lindo isso. E eles ficaram muito satisfeitos, porque algumas coisas foram meio improvisadas, né? Servir café da manhã improvisado lá no Cine Teatro, no Centro da Juventude, não há um local apropriado para isso. Mas eles sentiram com quanto carinho que a gente fez, né? Que a gente estava lá e que a gente queria muito. E isso que vale. Eu acho que o pessoal da arte é muito sensível para isso, né? Ah, sim. E a minha casa teve um brilho atípico. Foi bem diferente, foi um movimento muito bom, né? Deu vida, na verdade. Daqui a pouco já tinha 2 grupos de música, um para lá, outro para cá. Eu vou ter que causar inveja, mas a gente foi até muito tarde, né? Só cantando e vivendo a música realmente, né? Na essência. E isso não tem preço, né? Legal. Ela falou que eram quase 70 pessoas, porque vieram 43 de Curitiba, mas daí você somou mais o pessoal do TUS, mais alguém que, né, chegado da gente ali, tava todo mundo mesmo, foi uma grande festa. Mas é isso. Obrigada por enquanto. Até mais. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Alguns musicólogos consideram que o nome clássico é reservado à música erudita, produzida no período da história da música, designado pela Era Clássica, que foi de 1730 a 1827. Na música clássica erudita, raramente aparece alguém que cante, seja um tenor ou uma ópera, ou toque sem conhecer as notações musicais, porque essa exige erudição linguística, daí o nome erudito. É uma música que pede que os seus intérpretes tenham estudo aprofundado da prática musical em escolas e conservatórios. Segundo o compositor Gilberto Mendes, o nome clássico é sinônimo para erudito. Apesar de significar para alguns somente a música que foi composta durante a Era Clássica, o termo música clássica é muito bem aceito no meio musical e em geral confunde-se com a música erudita. O próprio Gilberto Mendes é conhecido como um compositor de música clássica, mas quando perguntado que música escreve, responde que é compositor de música erudita brasileira contemporânea. O Brasil tem uma longa tradição de composição na área da música clássica, tanto no ponto de vista da criação, na composição, do fazer música, quanto tocar música. Essa produção começou no período barroco, no século XVII, e já no século XIX surgiu um grande expoente, o compositor Carlos Gomes, que nasceu em 1836 e faleceu em 1896. Na Itália, ele foi comparado aos grandes da época. Inclusive, existe atualmente um busto seu no Teatro Scala, na cidade de Milão, que é uma das mais tradicionais e importantes casas de ópera no circuito de música clássica. A música clássica sempre teve uma grande ligação com os palácios, com o poder, longe do contato com o povo. E quase sempre esteve na dependência do poder vigente. No Brasil, por exemplo, Carlos Gomes é um exemplo dessa ligação perigosa. O imperador reconheceu seu talento e investiu em sua carreira. Mas com a queda da monarquia, Carlos Gomes passou a ser perseguido pelos republicanos. Quando houve a transição do poder, ele foi totalmente cortado, relegado ao quinto plano e acabou entrando em depressão e morrendo. Tudo porque não estava identificado com a política que atuava no momento. Quer dizer que a música sofreu consequências de uma picuinha. Muitos outros produziram música clássica brasileira naqueles anos. Villa-Lobos foi um deles, músico considerado gênio e que também esteve ligado ao poder vigente, no caso, o governo Vargas. Não temos no Brasil a figura do compositor residente, comum em orquestras na Europa, que são contratados para compor para um determinado festival. Além disso, os nossos músicos sofrem de um preconceito que existe dentro do próprio meio musical, onde se produz concertos. Os empresários deste ramo colocam em segundo plano tudo aquilo que é brasileiro. Isso quer dizer que quando produzem um concerto, preferem nomes estrangeiros como Mozart e Beethoven. Estes são, em dúvida, fantásticos, mas também temos muitos talentos do passado, como Villa-Lobos, e do presente como Ronaldo Miranda e Gilberto Mendes, dentre outros. Isso significa que esses compositores sofreram 2 preconceitos, ou ainda sofrem. O primeiro de fazer música erudita em um país que não dá espaço para isso, e segundo, de que quando acontece de se abrir espaço para essa música, serem preteridos aos compositores estrangeiros, mestres, mas não únicos no mundo. Para você ter uma ideia da grandiosidade da nossa música erudita, fique agora com a música Alvorada, do nosso maestro Carlos Gomes.
Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É campo aberto para a cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo aberto para a cultura. Apresentação, produção e direção, Serli Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto, Iguaçu Antiguidades, Som de Davi, MW Produções. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.